Eu sou a Toia, sou apaixonada por sapatos e boas conversas. E entre uma reunião e um papo sobre moda, eu trago a minha experiência como empreendedora aqui. Oi, eu sou Jaiane Aguilar, sou advogada há mais de 15 anos, especialista no atendimento empresarial e apaixonada por empreendedorismo. E juntas somos as vozes do Papo de Onça, onde histórias inspiram, soluções e novas ideias sempre surgem e o empreendedorismo é levado a sério de forma leve e divertida. E agora preparem-se para mais um episódio. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Onça. E antes da gente começar, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, Midas Macedo Ferro e Aço, com entrega rápida e o melhor preço do mercado. Aguilar Advogados, sempre parceiro estratégico do seu negócio. E os looks lindos da Maria Fricote, que te acompanham do início do dia ao fim. Aquela mulher que precisa levar a criança na escola, trabalhar, depois fazer supermercado, sair com as amigas e tá pronta para todas as ocasiões. Lá na Maria Fricote você encontra o look perfeito. Sempre na moda, né, amiga? Porque hoje eu tô com esse look aqui que é... A gente já tá até combinando, né? Estamos combinando. Vou até fazer uma foto quazinha. Vamos, faz tempo que a gente não faz, né? O público pede. A nossa multidão de fãs está clamando por esse tipo de foto. Vamos atendê-los, não se preocupem. E hoje estamos aqui, infelizmente, sem um sushizinho, né? A gente tinha uma expectativa. Sempre temos, a gente sempre... O ramo de alimentação segue nos decepcionando. Não tem problema. A gente não tem como começar sem fazer essa vergonha pra... Mas a gente deixa os convidados constrangidos, a gente não se importa com isso. Não, a gente tem que fazer isso pra ver se da próxima vez eles trazem alguma coisa. Porque, poxa, a gente tá aqui esse horário, poxa, podia estar comendo um sushi. Podia. Um sushi que a gente adora. Logo esse, delicioso, né? Gente, estamos aqui com os proprietários do Sushi Rui Barbosa. Bem-vindos, Paulo Vitor e Sandy. Obrigada. Que bom que vocês vieram, né? A gente quer saber tudo desse restaurante que é badalado, ponte da cidade, além de ser delícia, né? Quando o cara quer impressionar, ele leva pra onde? Pro sushi. Barbosa, não é verdade? É verdade. Quando a mulher quer testar, ver se o cara tem grana, já soube disso nos bastidores, tá? Vamos lá no Sushi Rui Barbosa? Vamos! Pra ver se vai engajar desde o início. É verdade, isso é fato. Tenho muitas amigas solteiras. Já tive relatos. Eu vou ter que me esconder. Hoje você vai se enterrar, né? Eu vou me enterrar. Essa daqui vai aprontar, meu Deus do céu. Eles devem saber dessa fama, né? Não, a gente sabe. Já tem alguns casos, né? De coisas parecidas e tal, mas isso é um bom parâmetro, né? Claro. Você vê que a pessoa quer te levar num lugar legal, tá preocupada em te pressionar. Gente, pelo amor de Deus. Romântico, um lugar romântico, né? Drinks incríveis. Sim. Um lugar que tu vai passar a noite inteira agradável. Eu adoro que os amigos ficam batendo papo lá, porque é aquele clima gostoso, né? Aquela musiquinha que não atrapalha, aquela coisa gostosa. É que a gente fica sempre num clima amistoso e se anima, fala alto, depois o povo não tá mais escutando, né? Quando a gente começa a se alterar, porque já... Chega uma hora, né? Aos poucos o som. Tudo programado, toda uma estratégia, né? É tudo pensado. Cada detalhe. Cada detalhe. Eu quero fazer uma pergunta. A primeira Sandy que eu conheço pessoalmente. Me conta, as pessoas falam, ei, Sandy Júnior, alguma coisa. Desde sempre. Não tem como. Tu conhecer, 100% das vezes, tu conheceres uma Sandy, não fazer uma piadinha, não tem como. Não tem como. Esse bullying ele já é inerente. Já acontece. Eu já acho estranho quando não tem. Precisa. E olha, ela tem assim um olhar angelical, né? Obrigada. Lembra, bem branquinha. Que lindo, obrigada. Isso é um super elogio. Obrigada. Eu tenho a brincadeira, ela fala, Sandy, igual o Sandy Júnior. Igual é porque fala assim, mas Sandy? É igual o Sandy Júnior. Né? Tu já sabe. Aí eu já faço, entendeu? Eu falei, é igual o Sandy Júnior, assim. Não dá pra esquecer, não dá pra errar. Realmente. Vocês já foram pra uma festa fantasia assim, Sandy Júnior? Não, porque não dá, né? Eu fui pra uma festa fantasia também, né? Nunca foi pra festa fantasia? Gente, então vamos organizar essa festa fantasia lá no sushi. Verdade, já foi. Mas foi uma. Não tiveram essa ideia assim, não, porque era temático. Era temática. Ai, não dava, não tinha liberdade de criação. Eu acho que era nos 80. Era nos 80, gente, Paulo Vitor. Sandy Júnior, não dava pra Não tinham nascido, eles se lançaram em 91. Não, mas ok, mas... Não, era forçar a barra, fuga do tema. Tava errado,
errado, eu também corrijo, eu gosto do tema todo certo. Metódico, E é. aí eles vão colocar o quê? 91? 90, os anos 90? Anos 90 dava, é. É, que eles cantaram criancinha. É, eles eram bem pequenininhos, Maria Chiquinha ainda. Não, gente, eles nasceram em 85. Mas eles lançaram em 91, foi o ano que eu nasci. Sim, mas aí eles eram bebês ainda já, aí não dava. Sim, mas eles, se eles tiveram... Ah, tá, não vamos prolongar esse tema que realmente tá. Mas de 80 ainda dava, 4, 5 anos dava. Você fuga do tema, mas tudo Mas certo. é pro final de 80, mas é... Se fosse 89, por ali, né? Vai Então, que mas 80 ainda pegava, né? todos os 10 anos, não é isso? Toda Sim. década. Toda... Sou de 89, é isso aí. É, tá bom, eles perderam a oportunidade. Supera, Jaiane. No próximo. No próximo a gente já sabe. De olho no Instagram de vocês e vou cobrar, tá? Pode deixar. Olha, ele lembra o Júnior também. Olha aí, tá vendo? Dava. Longe, assim. É, mas dava. É, ensaiar um dig-dig-joy pra ver se rola, né? Se a performance entregar. É, se a performance entregar, porque ainda tem isso, né? Porque o Júnior entregava performance, então Sim. não dá só Tem pra que chegar na aparecer. festa assim, vamos pular. Isso, vamos isso. pular. Aí vai outra energia. É, exatamente. Tem que chegar Sim, na gente, vibe. mas amenidades à parte, contem pra gente como foi que surgiu essa ideia de fazer uma coisa diferenciada em Belém, uma coisa que deu muito certo, né? Que tá bombando até hoje, né? Tem o quê? 10 anos já? 15, vai fazer 16, é. Nossa, há muito tempo. O tempo voa. Pra mim foi outro dia. E tu abriu tão jovem esse restaurante porque tu é novo, né? Quantos anos tu tem? Não que seja da minha Vou conta. fazer 36 agora. 36. Abriu com 18 anos. 19 anos eu tinha quando eu sushi. E da onde essa ideia? Então, o Sushi Barbosa surgiu do Haitemaki, né? Não sei se vocês lembram do Sim, Haitemaki, né? Lembra? Que surgiu de Ali no uma... Casa Minha, né? Era do lado do... Isso. Começou bem pequenininho e tudo. A gente teve a ideia, as temaquerias estavam iniciando ali lá pelo Rio e tudo, uma temaqueria muito famosa. E aí o meu ex-sócio morava lá. Né? E a gente estava lá passeando e tudo, falou, olha, isso aqui vai dar muito certo no Belém. Por quê? As pessoas lotavam os supermercados para comer sushi. Sim. Né? Então só tinha a opção de você comer sushi ou nos supermercados, que aí as pessoas iam tanto arrumadas quanto de qualquer jeito, né? Ou num restaurante mais formal, e aí você só tinha como ir com uma certa formalidade. Não tinha um meio termo, e o Rai é exatamente o meio termo. Né? Você podia ir um pouco mais arrumado, mas também podia ir despojado, só que entregava um ambiente que não era um supermercado. Né? Então entregava um ambiente descolado, com uma música bacana, né? Uma decoração e tal. Então o Rai veio para pegar esse nicho. E deu muito certo, foi uma explosão de sucesso. Sim. Ele começou a ser pensado, mas eu tinha... antes de 18 anos, eu tinha 17 anos. Né? Ah, é uma boa. A empresa abriu, a gente constituiu a empresa, eu fui próximo aos meus 18 anos. Isso teu pai financiou tudo. Na verdade, assim, eu tinha um pouco do capital, eu já comecei a trabalhar com 15 anos, o meu ex-sócio também começou a trabalhar muito cedo, lá ele estava fazendo faculdade, correndo atrás também, fazendo entrega, e trabalhando no McDonald's e tal, e ajudou com uma parte. E tu não trabalhava tudo. com o quê com 15 anos? Eu trabalhava na empresa da minha família, comecei a Eles trabalhar lá. pagavam um bom salário pra te juntar esse dinheiro. Não, mas não pagava. Mas olha, era um bom salário pra época, né? Sim, com certeza. Porque 17 eu anos já atrás. tinha carro, então eu já pagava minhas coisas, entendeu? Então eu Uhum. consegui. Quando eu pedi pra sair, eu também saí com uma rescisão, e aí eu pedi pro meu avô me demitir e tal, então eu saí com uma rescisão. Qual e eu era a tinha empresa da tua família? Sanave Transportes. Ah, tá. E então eu peguei esse dinheiro, o meu outro avô me ajudou com uma parte, né? Ele também teve ajuda da família dele, claro, tinha um pouco também, mas na época não era muito, era 40 mil reais. Pra E a montar gente- o negócio. Pra montar o negócio. E 20 mil de cada. E a gente... Isso do Rai que vocês estão Do falando. Rai. Porque o sushi já não é. É, não, não. Pois O Rai é. era bem pequenininho, né? Era uma portinha, assim. Eu lembro Eu que lembro, era aqui, né? era num cantinho. Atendia 12 pessoas, tinha 4 funcionários. Era muito pequeno. Mas em um ano e pouco a gente capitalizou dinheiro, né? E custeou a obra do sushi metade com capital próprio, Uhum. sem ajuda de ninguém. E a outra metade foi financiada pelo banco. Que Né? legal. Mas já com base no nosso crédito da empresa. Tu já tinha o CNPJ. Já tinha o CNPJ lá faturando, faturava bem, entendeu? E aí sim surgiu o sushi, um ano e pouco depois, no final de 2009. Foi sempre no mesmo lugar, o Sushi Barbosa, Sim, né? Onde é a matriz hoje, né? Sim, aí tá. Mas vocês estavam no Rai, tiveram essa ideia legal. E aí pra Pra avançar, nascer o né? sushi.
o sushi veio também da identificação da gente olhar o mercado e ver que tinha um outro gap, que era um gap acima de um restaurante formal, né? Um negócio mais requintado, com as novidades do mercado, um negócio para as pessoas se arrumarem para ir, que fosse badalado, mas não fosse balada, né? Então era um negócio assim, os lounges estavam bem famosos nessa época, no Brasil e no mundo. Então a gente viu esse novo gap, as pessoas pediam, os nossos clientes pediam muito. Então também veio de uma demanda dos clientes de falar, vocês precisam abrir um restaurante, né? Porque a Temaqueria era um restaurante, mas era muito mais informal. Então vocês precisam abrir um restaurante, vocês precisam abrir um restaurante. Davam muito jovens, mas também davam os pais dos jovens. Então a gente atendia um público abrangente, né? Que foi pedindo isso e aí, num determinado momento, a gente não tinha experiência nenhuma no negócio, né? O meu ex-sócio não queria e tal, eu falei, olha, eu vou abrir, entendeu? Eu vou arrumar um outro sócio pra gente ir. E aí ele, não, vamos que vai ser legal. E aí ele achou o ponto e assim nasceu o Sushi Barbosa, que também foi um sucesso assim logo desde o início. Sim, e vocês não pensaram antes de ir pro shopping, de abrir em outros lugares também? Porque sempre teve fila, sempre teve espera. E eu ouso dizer que esse gap ainda existe, né? Ainda tendo vocês, a gente tá numa cidade muito grande pra só ter ele até hoje, né? Sim. Na verdade, a gente já identificou essa oportunidade. É que a gente é muito criterioso. Então, quando a gente foi abrir o shopping, eu trabalhei em shopping também, então foi um passo dado muito pensado. Mas a gente leva um nível de exigência dos nossos clientes muito no rigor. E aí, a gente não quis abrir um lugar em que a gente não tivesse 100% de certeza que fosse ter exatamente o mesmo nível de qualidade, de entrega que a gente pudesse proporcionar no que a gente já entregava na matriz. Então, a gente teve muitas propostas de ir para fora do estado, de abrir em outros lugares, até de franquear. E a gente entendeu que não seria um passo tão seguro, porque é a nossa marca. E ela já na época, devia ter, quando a gente abriu o shopping, tinha 13 anos, né? Tinha 13 anos. Então, você imagina você dar um passo que você vai abrir um outro lugar com o mesmo nome e você não entregar a mesma qualidade. Provavelmente você vai fechar aquele negócio e aí a sua marca tem um declínio ali, porque você deixa de ter um pouco da sua credibilidade. Então, o shopping foi um raio que a gente identificou que daria pra gente dar esse passo com a segurança de entregar a mesma qualidade e excelência que a gente sempre entregou na matriz. Sim. Nós demos esse passo, deu muito certo. E aí continuaram as propostas de expansão, de ir para outros lugares. A gente chegou, inclusive, a ir para algumas outras praças, estudar novos pontos, Manaus, São Luís, até mesmo Fortaleza. Mas a gente ainda está preparando a equipe para justamente dar esse passo da forma que a gente quer, com segurança. Porque a gente tem realmente uma demanda muito grande, não só interna, de mas abre aqui para perto dos condomínios, Augusto Montenegro. É a próxima coisa que ela vai falar. A gente tem muita demanda dessa região ainda, que é uma coisa que a gente estuda, avançar para esse lado também. E principalmente para Manaus, a gente tem muito cliente de Manaus que pede o tempo todo, a gente tem até uma avaliação que vai junto com a conta para saber como é que foi a experiência ali naquele dia e tal. E a gente recebe ali sempre, vão para Manaus, abrem para Manaus. Quando a gente abre caixinha de pergunta no Instagram, sempre tem Manaus, São Luís e Fortaleza e Macapá, sempre tem. Tá no nosso plano de expansão, mas a gente ainda quer... Macapá é bombar. Pois é. Mas a gente quer estar um pouquinho mais azeitado com a nossa equipe, com todo mundo para dar esse passo. Quando a gente foi abrir o Boulevard, a gente até mandou, a gente começou a treinar parte da equipe dentro da matriz, porque é quase uma imersão ali, né? E quando nós abrimos o Boulevard, foi metade da equipe. A gente dividiu a equipe da matriz. Eu sei. O Will foi pra lá. O Will foi pra lá. E realmente. Algumas peças-chave. Algumas peças-chave tiveram que ir pra lá por causa disso. Justamente para os clientes terem essa identificação. Porque, por mais que seja, entre aspas, o mesmo público, não é o mesmo público. Porque você pega ali muita gente por impulso, tinha muita gente que fala assim, que a gente tem um estereótipo, né? O Sushi Barbosa é muito caro, é muito inacessível. E aí, lá a gente trabalha uma outra pegada, já é um mesmo menu à la carte, mas a gente tem menu executivo, a gente tem um rodízio, e aí acaba tendo uma abrangência maior de público do que na matriz.
Então, querendo ou não, a gente pegou mais gente que precisava ter essa identificação de E deu uma quebrada conhecer. na matriz? Na verdade... Pela questão do estacionamento, eu acho. Assim, É, mas isso é um problema de Belém, né? Belém tem um problema sério de estacionamento. Então, se você for ver, quase nenhum... São pouquíssimos, na verdade, os restaurantes em Belém que dispõem de estacionamento próprio. Mas a gente vai resolver esse problema agora, em breve, que a gente pegou 2 pontos ao lado e a gente vai fazer um estacionamento exclusivo nosso. Olha lá Pra Matriz. Que bacana. Porque é uma particularidade de Belém, né? São 2 pontos. A gente não tem estacionamento e chove todo dia. Então, por mais que você consiga achar uma vaga e você vai embaixo de chuva, não é uma coisa tão agradável, e a pessoa se arrumou tanto, não é isso, vai chegar lá toda arrumada pra descer na chuva. Então, a gente vai estar fazendo agora um estacionamento exclusivo nosso, próprio, lá do ladinho. Vocês não têm um valet? Nunca fizeram? Porque a gente não tem esse costume em Belém, né? Porque Não, em São Paulo é exatamente tem isso. esse problema, mas todo restaurante você deixa Todo o carro. restaurante. E tudo bem, eles estacionam na rua mesmo. Exatamente. Mas fica alguém responsável por ele, né? Sim. Belém a gente já tentou, na verdade, fazer o valet há alguns anos atrás. Mas é cultural. O paraense não tem ciúme do carro. Não gosta. Não, a gente- Não, meu a marido gente- não gosta, eu adoro. Leva, vai, com certeza vai parar bem melhor do que eu pararia. Vai estacionar com mais segurança do que eu estacionaria. Mas o meu marido não gosta. Inclusive o valet do shopping. Do Boulevard. As pessoas validam o ticket e muitas delas vão e estacionam o próprio carro. Né? Então é cultural. Sobre a pergunta da queda no faturamento, o número de grandes marcas, como o Coco Bambu, por exemplo, eles estimam que abrindo a segunda loja na mesma cidade, num determinado raio, que é o nosso raio, estimam cair até 25%. Né? E é um número saudável. E não foi, a gente caiu bem pouco. Assim, então, a gente dividiu nosso próprio público, na verdade, não foi exatamente esse número, que é até aceitável. Sim. A gente aumentou o número de atendimentos, no caso, né? Foi. A gente aumentou a gama de atendimentos porque mudou o leque de serviços. Acho que ao mesmo tempo que concorre um pouco, mas também fortalece a marca, né? Você vê E são em vários são lugares. perfis de público diferentes, assim. Você não vai se arrumar muito pra ir no shopping. Mas você tá ali, você foi num cinema, você levou seu filho pra fazer alguma coisa. Enfim, você fazer uma unha, um cabelo, qualquer coisa. Aí você já tá ali, você almoça, aí você tem um lugar legal pra você almoçar aqui Tu quer antes. sair pra curtir, tu não vai pro shopping. Tu não vai pro shopping, exatamente. Final de semana, você não vai outra pra um proposta. shopping à noite, não. Você vai em algum restaurante mais legal, enfim, tomar um vinho, um drink legal. E aí, eu acho que essas são propostas muito diferentes. Então, a gente pegou um outro público, a gente abrangiu realmente, expandiu nosso leque de público. E aí, acabou que a gente segmentou um pouco mais. Então, na Matriz, a gente continua atendendo aquele público exigente, que gosta de se arrumar, que chega lá, quer ver o DJ, que quer ter o garçom que conhece atendendo, e os drinks que tal barman faz. Então, ficou bem Isso também divergente. É cultural de Belém. É muito cultural em A Belém. gente quer, eu, por exemplo, eu gosto de ir no mesmo restaurante, comer a mesma comida, ser atendida pelo mesmo garçom, É isso. essas coisas. Mas muitos são. E aí eu, por exemplo, eu escolho de ir aqui na Matriz porque eu vou passar horas. Se for Sim. uma coisa rápida, eu vou no shopping. É isso. Mas se eu for curtir com as minhas amigas, horas assim, senta pra almoçar pra sair 6 horas da tarde, é lá que eu... Normal. A gente Aquela a cliente Matriz é caroço, né? Que não desocupa a Quero tua varrer ela de lá. mesa. E sabia que isso Não tira a pessoa. é não muito dá. característico. A Matriz, a gente atende muita gente assim. Sabe que o sushi, a matriz era pensada basicamente Pra para isso. isso, é. Né? Não é tanto para a rotatividade das mesas, mas para aquela mesa ali render uma experiência mais longa. Sim. Né? Então, diferente do shopping, que tem uma outra pegada de experiência, que é uma experiência mais rápida. Né? Então, o consumo de álcool é completamente diferente, consumo de drinks é bem diferente, mesmo, por exemplo, numa outra loja, a gente atendendo muito mais pessoas. Sim. Então, assim, a mesa ali, a experiência da mesa, ela é diferente mesmo. Mas o ticket médio da matriz é bem maior. Muito maior. É Porque maior. os drinks vão embora todo o nosso dia. Apesar de ter o mesmo cardápio. Não, é drink, é vinho, é champanhe. Quando você quer Entrada, né? quando você quer comemorar alguma coisa assim, um aniversário, alguma tu coisa não mais para de legal, comer. você vai lá. Tu não chega, tu não janta e vai embora. Tu come e dá. Mas um negócio do sushizinho aqui. Mas não Isso. sei o que, não sei o que, não sei o É que. quase um Aí vai tira-gosto, embora. né? Aí vai embora. Exatamente, com um bom papo ali, você vai levando. A gente atende Sandy. muito assim.
Mas conta pra gente, em que momento tu entraste aí no restaurante? Porque ele abriu com sócio, Ele né? abriu com sócio, ele ficou quantos anos, amor? 14 anos? 14 anos sem a minha presença lá dentro, Mas você né? já namorava, já Já. se conheciam? Eu trabalhei em shopping, né? E aí, na época... Onde tu trabalhaste? No Boulevard. Eu era da administração. Ah, é? E aí, Literalmente no shopping. literalmente, administração. E aí eu lembro que era uma época que lá em 2015, foi 2018, que estava se migrando para esse perfil de sair muito do fast food, da praça de alimentação e passar a ter restaurante dentro de shopping. Eu lembro que entraram 2 ou 3 e aí veio o diretor da rede, que na época era Aliança, hoje é Alus, e ele falou assim: eu não sei o que vocês vão fazer, eu quero que vocês consigam Sushi Rio Barbosa. E na época a gente se conhecia, porque eu trabalhei na Red Bull antes, e aí conhecia, sabíamos quem era um ao outro, mas não tínhamos nenhum tipo de relação, nem de amizade. E deram a missão para o pessoal da comercialização: se virem para conseguir o Sushi Rio Barbosa. E tu era do comercial? Eu era do comercial. Mas não foi nada a ver com isso, acabou que depois de um tempo a gente começou a... Seduziste ele pra conseguir o que... Pior que nem foi intencional, mas eu me dei bem, né? Falando que ela vai me fazer essa vergonha hoje, eu tô falando. Foi uma excelente coincidência. Ele mandou uma mensagem pelo Instagram, eu tava viajando. E aí eu lembro que eu respondi pra minha irmã, eu falei: nossa, nem lembro quem esse menino é e tal. E a gente começou a se falar. Eu tava em viagem, voltei, ele viajou, enfim. E aí a gente se conheceu, começamos a ficar, namorar. E aí, quando a gente começou a namorar, todo mundo só falou assim: graças a Deus, o Sushi Rio Barbosa tá garantido. Tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. E aí eu saí do shopping em 2019. Não conseguiu fechar esse Não contrato. consegui fechar esse contrato. Poxa, não acredito. Foi. É porque o contrato de shopping, pro lado daqui, ele tem que ser muito bem pensado, porque o maior sócio é o shopping. Então você tem que... Eu também tava dos dois lados ali naquele momento, né? Era melhor não tá mesmo. Né? Eu tava numa guerra ali. Tá bom. E aí eu lembro que eu falei pra ele: olha, toma cuidado, que se realmente quiser abrir aqui, você tem que pensar direitinho em todas as cláusulas contratuais. E aí eu saí do shopping, entrei na P&G, na Procter & Gamble. E quando foi em 2021, o shopping chamou a gente. E aí aí ele deu espaço, fechou esse contrato lá. Abriu sozinho, eu ainda não tava. Quando foi em 2024, eu ainda tava na P&G. Não estava efetivamente. Eu não tava dentro do negócio. Você está efetivamente como diretor de marketing, exerce uma função e tudo. Mas me ajuda desde sempre. Então ela sempre esteve comigo, sempre pensando comigo, as coisas são desenvolvidas em conjunto há muito tempo. Desde que a gente está juntos. Mas ela efetivamente está um pouco mais de um ano trabalhando lá com a gente. Foi. A gente é evangélico, né? E aí eu nunca quis empreender. Eu sempre tive um trauma na minha vida. Meu pai sempre foi CLT. E quando ele empreendeu, a gente perdeu tudo. E aí eu tinha uma coisa que eu falava na minha vida: eu nunca vou empreender. Nunca. Assim, eu tinha uma certeza na minha vida que eu nunca ia empreender. E aí um ano e meio antes de eu entrar no sushi, em 2023, Deus falou diretamente comigo que ele queria que eu largasse meu emprego e fosse empreender com o Paulo Vitor. E eu falei: gente, você não pode... Vocês já tinham filhos? A gente Estão tinha... casados há quanto tempo? Estamos casados vai fazer 8 anos. A gente já estava com o nosso primeiro filho, nosso segundo... Não, foi no período, do primeiro pro segundo. Eu engravidei de novo e falei assim: não, isso não tá vindo de Deus. Não, acho que não. E fiquei lá me questionando, pedindo várias confirmações. E recebi muitas confirmações ao longo desse 1 ano e meio e decidi dar o passo de sair da P&G e entrar no sushi. Então eu entrei efetivamente em abril de 2024, larguei meu emprego, né, fora do sushi, e efetivamente entrei na empresa para exercer um cargo e tal, e trabalhar lá dentro em abril de 2024. Então tem pouquíssimo tempo. Sim. Mas aí desde então já vieram muitos frutos. A gente abriu o Celebrate, já estamos trabalhando agora em uma nova marca que a gente vai inaugurar em agosto. Então já vieram... Não pode, não pode. Não, eu posso dar o nome da marca, que vai ser Profundo.
que vai trabalhar uma questão, uma culinária. Mas Isso, vai ter alimentação também. Vai Sempre pegar alimentação. A lagosta lá, vai escolher ela. É uma coisa mais conceitual. mais chique ainda. É uma coisa mais conceitual, logo quando o Paulo Vitor inaugurou a matriz, eu tenho lembrança disso, da matriz ser muito diferente do que se tinha em Belém, e as pessoas ficavam realmente, caraca, que lugar legal, muito chique, a gente tem que se arrumar pra ir lá. Você falava assim, vamos ali almoçar no Chico Barbosa? Não, do jeito que eu tô, não tá dando pra ir assim. Não dava pra ser assim. Tinha que se arrumar e tal. E eu acho que Belém tem um público que pede, assim, que gosta disso. Sim, e aí até porque a gente não tem muito lugar pra sair. A gente não tem muita opção, então, né? A gente vai pra restaurante, eu saio pra comer. Que é um grande, pra mim, é um grande entretenimento. Melhor programação. Não é a melhor programação. Se eu tô triste, eu quero comer. Se eu tô feliz, eu quero comer. Então... Eu sou assim, eu desconto todas as minhas emoções na comida. Então, pra mim, é um grande entretenimento. E aí, além disso, tá saindo mais o terceiro filho agora. E agora tá saindo o terceiro filho. Como vai ser o nome, já sabe? Vicky, uma menina. Que legal. Qual o nome dos outros? Mateu e Pietro. Ai, lindos. E vem cá, e o teu sócio saiu, então? Saiu em 2013, se não me engano, né? Depois disso eu tive um outro sócio, né? Que foi o Leopoldo, né? E me ajudou muito, ficou um bom tempo lá, até mais ou menos ali o início de 2020. Que Leopoldo? Da quadra. Então sócio. Foi meu sócio. E saiu depois. E aí em 2020 a gente comprou a parte dele e ficou só a nossa família lá, né? Que Meu pai entrou na parte dele e agora a Sandy também. Então tá o E teu tu sempre pai. quis que ela trabalhasse contigo? Ela sempre trabalhou. Mas oficialmente ele já vinha me pedindo há um tempinho e eu me esquivava, porque eu realmente tinha muito... A gente precisava da bagagem dela corporativa, ela desenvolve muito bem o que ela se propõe a fazer sempre. E a gente precisava somar pessoas boas para o negócio crescer. Então a gente tinha e tem planos de expansão, de levar o negócio para fora. Então a gente está se preparando internamente. Um dos passos que a gente precisava dar era trazer ela para nos ajudar a fazer o negócio crescer internamente para depois para fora. E vem cá, tu fez faculdade no fim das contas? Fiz faculdade, mas não terminei. Não. Né? Eu sempre quis fazer faculdade de administração, comecei como eu falei, trabalhar muito cedo, né? E aí meu pai insistia que eu fizesse direito, e falou, pô, não quero. Mas assim, tarimbado dessa vida de empresário, né? Minhas duas famílias têm negócios que vieram do zero, né? Então assim, tem percalço. Todo negócio, a vida de empresário é difícil, tem percalço, mas também dá muitas outras liberdades, assim como tudo na vida, né? Mas tu aprendeu com a escola da vida, foi vivendo. Que é mais difícil que qualquer faculdade. Com certeza, porque na prática vai te ensinar coisas que a faculdade não vai. Tu não vai conseguir sair e empreender do que tu tá no dia a dia vivendo aquilo. Com certeza, é totalmente diferente. Às vezes a faculdade não tem nada a ver com o que tu vai fazer, não sabe E aí acabei largando aconteceu um fato que acabou não dando para conciliar naquele momento. Né? E aí, nesse momento, comecei com minha mãe sempre me deu muita independência e tal. E aí eu decidi empreender mesmo. A faculdade naquele momento. Eu já era empreendedor, já estava ali na faculdade há um tempo. Da vida já não dava para conciliar naquele momento. E aí travei e acabei não voltando para a faculdade de Direito. Engraçado, o Benjamin é meio que a mesma história também, né? O Benjamin do Balaco. Sim. Legal, né? Legal. Eu tô vendo, eu acho que veio aí uma geração, tem quantos anos de novos empreendedores, né? Que começa a fazer a virada de chave, que todo mundo sempre pedia, né? Os pais, aquele orgulho de ser formado e tudo. E tá vindo uma nova geração realmente que tá tendo um grande sucesso aí nos empreendimentos, sem ter cursado faculdade e, tipo assim, mostrando que não é necessário isso pra que ele seja bem sucedido no negócio. Meu filho, hoje, eu falaria assim, eu queria ser formado, queria ter esse título para ter lá, né? Não que isso, pro forma, não que isso fosse mudar alguma coisa. Então, eu incentivaria ele a fazer uma faculdade que ele queria, mas daria muita incentivo à liberdade dele empreender, entende? Que dá uma liberdade assim, ele pode viajar quando ele quer, né? Ele consegue gerir o negócio dele de uma maneira diferente, né? Eu acho que o empreendedorismo traz a liberdade, né? Nesse sentido, né? Você pode ter um cargo excelente, ter uma faculdade excelente, passar um ótimo concurso, né? Mas, assim, ele garante lá que você está lá, entendeu? Eu ia orientá-lo
a seguir um outro caminho. Mas se ele quisesse fazer concurso, Sim. legal. Mas eu ia tentar É orientar. porque tu de tem outra forma. ali uma limitação até de crescimento de vida para estagnado, né? Totalmente. Tem uma Estabilidade, perspectiva. mas Tu tem uma estabilidade a vida inteira aqui. O que é acontecer, tu vai estar seguro, mas Exatamente. é aquilo. É aquilo e é muito difícil você conseguir conciliar com outra coisa, né? Porque tem gente que ainda tenta conciliar com algum outro negócio e tal, mas é muito difícil você conseguir conciliar, porque não dá. Você tem que escolher uma prioridade e normalmente a sua prioridade vai ser a sua segurança. Então, é isso que é o mais difícil. Era esse um grande ponto de insegurança pra mim, porque eu falava, meu Deus, vamos ser 2 empreendedores em casa. E o E mesmo agora? negócio, né? O que eu o sempre mesmo tive negócio. receio, eu já fui empregada e hoje sou empreendedora. E foi cogitado isso, né? De eu trabalhar com meu marido. E além da questão do dia a dia, que eu acho que ia ser um pouco confuso, porque na minha casa é muito cacique para pouco índio, então eu acho que ia ser um pouco, né, tumultuado. Mas além de tudo isso, o meu receio era de todo o dinheiro vir do mesmo lugar. Era o meu Porque, também. poxa, só tem aquela opção. Se for mal, assim, né? Não, só tem a opção de dar certo. É. Você não tem outra opção. Tem que fazer dar certo. E aí eu lembro que era uma coisa que foi um dos motivos de eu pedir muitas confirmações pra Deus, e eu sempre tive uma relação muito íntima com Deus, de falar assim, mas e se não der certo? E se? E aí eu lembro que ele virou e na minha última resposta que ele me deu, ele virou e falou assim, eu falei, Deus, eu não consigo me submeter ao meu marido dessa forma. Era muito difícil pra mim. Porque eu também era muito cacique. E aí era esse o meu medo, ser muito cacique para pouco índio e a gente começar a conflitar no trabalho a ponto de levar isso para casa. E aí virar uma grande confusão. E eu lembro que Deus me falou uma coisa muito específica, que foi assim, chegou a hora de você viver os sonhos do seu marido. E ali eu entendi que eu tinha que largar tudo, mão do meu orgulho, de tudo que eu pensava. É muito orgulho. Eu acho que eu ia dizer também que a Sandy trabalhou anos na P&G e é com um concurso público. É difícil. Quantas pessoas você concorreu? 1000 e pouco. Era 1000 e poucas pra pessoas. uma vaga. Né? E é um emprego assim também que você entra super estável, super cheio de benefícios, assim, a pessoa não sai. Esses altos cargos, Né? E aí ela entregar o lugar era uma coisa assim. Era loucura. Todo mundo falava assim, gente, que louca. Negociar teu salário. Teve que ser meu passe, né? Sim, Tinha que negociar meu tu não pode passe. ter cobrado barato, Sandy, não me decepciona. Não, jamais. Falei, olha, eu tive como vai eu ser? vou viver seu sonho, mas Mas Vai custar. eu tenho como é que vai ser? Eu fiz no CPF, É isso. né? Não, e ele foi, assim, eu não tenho falado, Paulo Vitor, meu marido, ele é incrível. Então, assim, não só como sócio, mas a gente funciona muito. Assim, no início eu fiquei muito receosa da gente dar muito E choque. ainda tem o sogro, né? Não, mas o meu sogro, na verdade, ele é mais como um conselheiro. Ele tapa os olhos e confia 100%, ele não se envolve em nada do negócio. Isso, ele só tem o parcial dele, e tá tudo certo, ele confia 100% na gente, tanto que quando vão atrás dele, ele fala assim, não, mas olha, alguma coisa do sushi, do Celebrity, ele, eu não cuido de nada. Vai atrás do Paulo Vitor, da Sandy, que quem resolve são eles, eu não tenho nada a ver com isso, e que realmente quem resolve somos nós. Mas desde o início o Paulo Vitor foi, assim, muito parceiro, super valorizou o meu passe, falou assim, não, ó, você vai ter liberdade, você vai ter mais tempo pros meninos, que era uma coisa que na época pesava muito pra mim. Enquanto eu tinha liberdade pra, vamos viajar amanhã, ela não podia, né? Ela tinha que, querendo ou não, por mais que tivesse mobilidade para trabalhar móvel, né? De home office, flexibilidade e tal. Não é a mesma coisa, de você virar e falar assim, por exemplo, um dos meninos tá doente, não vou trabalhar hoje. Isso. Você não tem essa opção. Como assim não vou trabalhar hoje? Você tem que trabalhar, você está sendo paga para trabalhar todos os dias ali naquele horário comercial, não tem o que fazer. E aí eu lembro que ele falou assim, olha, a nossa qualidade de vida vai melhorar muito, você vai ter mais tempo para os meninos, mais tempo aqui em casa, então vai ser muito diferente. E aí eu confesso para vocês que foi muito difícil dar esse passo, chorei, foram meses, foi enfim, uma confusão dentro de mim. Mas depois que eu dei esse passo, Sentiu paz. foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Assim, não tenho dúvidas que a nossa vida mudou, assim, foi uma chave virada. Dentro de casa, dentro do sushi, tudo mudou, assim, até dentro da nossa relação mesmo. Porque eu sempre fui muito obstinada. Então, dentro da P&G, quando eu entrei, eu falei, cara, eu vou ser a melhor aqui dentro. E aí eu cresci rápido lá dentro. E aí, depois de 2 anos, fui promovida grávida do meu primeiro filho.
E eu lembro que teve um dia que eu tive que fazer uma viagem para Macapá, porque, enfim, eu cuidava de toda a região norte. E eu tive que viajar para Macapá, meu diretor estava aqui. E o Paulo Vitor mandou uma mensagem, falou, cara, tem 3 dias que eu não te vejo. Assim, a gente dorme na mesma cama, tem 3 dias que eu não te vejo. Porque eu chegava, ele tinha ido dormir, eu saía, ele não tinha acordado. Então, era muito difícil. Aí ele falou assim, ainda bem que o Mateu pelo menos está dentro de você. Pelo menos ele tá te vendo, porque eu não consigo te ver. E aí, de fato, eu fiquei pensando nisso, que eu não queria ser uma mãe ausente pros meus filhos. Eu não queria ser uma mãe que, tipo, não tá presente na criação e acompanhando todas as coisas. Isso é uma coisa que pesava pra mim. E mais, né, Sandy, tu tem a oportunidade de ter uma vida diferente, porque não é todo mundo. Não é todo mundo, exatamente. E eu me sentia... Poder escolher. E eu acho que foi muito isso que me fez... não sofrer, parar de sofrer com a minha escolha. Porque eu falo, cara, eu sou muito abençoada. Eu tô podendo escolher o que eu quero fazer e as 2 opções são, assim, incríveis. Né? Assim, eu sou uma escolhida dos céus. Uma abençoada pra poder seguir nessa vida. E aí, quando eu escolhi, depois que eu segui, que eu obedeci Deus, foi só sucesso. Que bacana. Foi muito legal. E como é, assim, o dia a dia, né? Trabalhando juntos? Eu quero saber o signo de vocês. Sei que vocês não acreditam. A gente não acredita. Mas a gente... Deixa eu responder minha pergunta. Não, eu quero só saber pra eu entender a resposta. Pessoa conveniente. Leão. Leão. Sou gêmeos. Tá, pode contar, responder agora. Como é o dia a dia de trabalho? Então, Vitória, no dia a dia, tem desafios, né? Hoje, na verdade, eu acho que desde sempre. Desde sempre. Eu gosto muito que ela esteja lá do meu lado, pra gente decidir as coisas juntos, a gente tá sempre... Então, apesar de ter muitos desafios, da gente sempre, às vezes, da gente divergir em algumas coisas, na verdade, a gente converge na maioria, né? E se complementa sempre. Então, assim, independente disso, é mais uma fase, e casamento é uma sociedade, né? Então, a gente tem que conviver. Só mais uma sociedade. É mais uma. Mas vocês têm um combinado? Não, em casa não vamos conversar sobre isso. Não consegue. Aqui a gente não consegue. eu faço isso, ali você faz isso. A gente não consegue. De tarefas no restaurante. Dentro do sushi, dentro da empresa, a gente tem uma divisão. Então, ele é o diretor financeiro administrativo. Eu sou diretora de marketing e pessoas. Então, eu cuido do RH, marketing, marca, eventos, enfim. Ele cuida de todo o resto. E aí, ainda tem isso. Quando às vezes ele precisa de alguma coisa da minha parte, aí eu dou opinião, mas a última decisão eu entendo que é dele, é a área dele. E a mesma coisa do lado daqui. Às vezes ele também dá uma opinião ali, eu assim, assado. Se eu concordar, ótimo. Se eu não concordar, quem vai seguir sou eu. Então, esse é o acertado, porque a gente teve, depois de alguns conflitos, chegar nessa decisão de entender que realmente, já que é a minha área, eu entendo melhor, e já que é a área dele, ele vai entender muito mais do que eu. Então, por mais que eu tenha uma opinião que diverja da dele, ele sabe muito mais do que eu como fazer a coisa funcionar. E dentro de casa... Quem manda é tu. Quem me dera. Não, brincando. A gente conversa muito. Então, a gente... Como tudo, né, amor? A gente leva tudo muito na conversa. Então, assim... Obviamente, nem tudo são flores, então nem sempre a gente concorda, nem sempre a gente converge, rola uns atritos, normal, mas a gente sabe que tem que chegar no consenso. Assim, da mesma maneira, a gente tenta não conversar muito sobre isso em casa, mas é inevitável. É inevitável. Mesmo quando a gente não trabalhava juntos. Então, ela me falava as coisas da PG, eu falava as coisas da empresa. Eu acho tão estranho esse negócio de não conversar sobre o trabalho em casa, porque você chega à noite... Você vai conversar sobre o seu dia, né? Não tem como. Então, assim... Isso. Tu não conversa com tu? Não. Não, tô sabendo. Não, calma, eu tô dizendo assim. Tem quem não converse, quem consiga não conversar sobre o negócio, conhece? Não, eu não sei. Não, tem que... Mas eu digo assim, você vai conversar sobre o seu dia. E se o seu dia foi o mesmo negócio do cara, vai ser sobre isso. Não tem como. Eu vou falar pra vocês, eu fui casada há 17 anos. Meu sócio. Tá? Era o trabalho em casa, casa no trabalho. Não tinha como. A gente tá vivendo, tá resolvendo as coisas, tá pensando em alguma coisa. Vamos fazer tal coisa no escritório, vamos fazer tal coisa, não sei o quê. Vamos fazer tal coisa em casa, vamos viajar na hora, ter a ideia, não sei o quê. Não
tem como. Eu acho que Pois é. que não existe nenhuma coisa É assim. difícil dividir, É. mas você tem que ter inteligência emocional pra saber lidar. Sim. Então, Isso aí, às vezes, a gente não tinha. que é normal. Olha, já trabalhamos muito, já falamos muito sobre isso. Já deu. Mudar de assunto. Ontem, por Vamos falar exemplo, só amanhã, entendeu? a gente teve um probleminha com a babá do mais novo, e aí eu falei, ó, não vai ter jeito, vou ter que sair mais cedo do escritório, eu vou ficar com ele e tal. Aí o Paulo Vitor tinha outros compromissos. Quando ele chegou, já tinha colocado todo mundo pra dormir. Aí ele já chegou com uma ideia. Aí ele já chegou e falou assim, não, eu tenho que falar com você sobre tal negócio. Eu olhei e falei assim, pelo amor de Deus, aqui, ó. 11 horas da noite, eu não tenho condição, não tenho neurônio pra pensar nisso agora. Paulo Vitor, guarda a ideia. Aí eu falei, guarda a ideia pra amanhã, que aí amanhã a gente conversa, porque senão a gente consegue compreender, assim, quando um tá no tempo do outro. Não, sabe quando... Hoje eu não vou aceitar. ele ia falar, com toda a empolgação dele, ia ficar assim... Tá, mas e aí? Eu não consigo pensar. Hoje não tá dando, vamos guardar pra amanhã pra gente conseguir... Tranquilo, ele falou, E a mesma coisa, às vezes eu também tô fervendo de ideia e fico assim, ele, amor, agora não é hora. Aí eu, tudo bem, anota. No outro dia, a gente vai lá, e bota pra funcionar o negócio. Paulo Vitor é muito controlado já, ele é muito... Impossível. A gente parou de falar E tudo bem. Falou dos assuntos da casa, né? Tava precisando ser falado. E aí aí como foi o dia dos meninos, assim, assado e tal, aí já muda a skin. Aí já tem que trocar pro outro personagem, entendeu? Pra outra função. Mas dá certo, funciona. Funciona muito bem. 8 anos, né, de casado. 8 anos. Quantos trabalhando juntos? 3, 4. É muito pouco. 4, é verdade. É muito pouco. E assim, eu achava que a gente ia ter mais atrito trabalhando junto do que trabalhando em lugares diferentes. E foi o contrário. Porque como eu trabalhava muito fora, ele trabalhava muito no sushi, nossas rotinas eram muito diferentes. E acabava que a gente não conseguia entender, porque eu falava, meu Deus, como é que ele tem tanta flexibilidade de horário? Aí chega domingo, que é o meu dia do descanso, quer ficar trabalhando e responder, porque restaurante não para, né? É domingo. Os horários são diferentes. Os horários são totalmente diferentes. Meu horário era 100% comercial. E o dele não. O dele começava 11h30, meio-dia, que é quando o restaurante abria. E era mais administrativo e não sei o quê. Então era muito diferente. Aí agora que a gente entrou no mesmo ritmo, é uma benção, é maravilhoso. Que a gente super se entende, mesmo horário, mesma rotina, mesmo tudo. É maravilhoso. É muito bom. Não é isso, né? Sim. Tem mais alguma pergunta? Eu queria só destacar, gente, que esse episódio a gente não falou no começo, mas é um do episódio... Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, chamamos um casal que trabalha junto pra dividir um pouco. Estão trabalhando há pouco tempo juntos. Daqui a 2 anos eles voltam. Pronto. Pra um pouco mais. É uma boa ideia. Mas olha, de fato, por exemplo, a gente vai pro 15º ano do Dia dos Namorados. Você me ajudou em todos. É quase em todos, Então, é verdade. A gente já trabalha juntos, entende? Mas olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu achei bem bonitinho da parte dele de falar. O negócio era dele desde o começo, né? Ele falou, não, ela tá 1 ano, mas ela tava do meu lado todo esse tempo me ajudando em tudo. Ou seja, reconhece que ela teve a devida importância em todos os passos para chegar no momento que você tá nas hoje. ideias e tudo. Isso é muito importante Entendeu? pra ela Muito comprar bacana. de fato o sonho dele. Exatamente, Sim. porque o reconhecimento é uma coisa que tu Se fosse sempre o negócio só dele, não... Exato, né? Sim, porque ele começou, vai ser só dele, aí realmente não tem como. A gente é um time, de fato. Casamento é isso. É isso. Exatamente. E se quer fazer dar certo, tem que querer fazer dar certo. Então, esse é um ponto que a gente fala muito. Por mais que a gente não concorde, às vezes, nas ideias, mas a gente tem que fazer dar certo. Então, como é que a gente vai fazer dar certo? Eu cedo de um lado, ele cede de outro, a gente entra num consenso e faz fazer dar certo. E tá tudo bem. Mas eu acho que essa importância também de vocês fazerem uma organização, de cada um ter o seu papel dentro da empresa, facilita muito, porque senão fica um atravessando o espaço do outro, né? Já passaram várias pessoas aqui que já pontuaram isso, né? A própria Natasha do Sushi Boulevard falou que eles tinham muito atritos, né? O Breno e ela. Fizeram até terapia juntos. Fizeram os sócios. terapia. Não são casados nem namorados, Sim. foram pra terapia.
foram pra terapia e realmente depois que eles delimitaram o papel de cada um, tudo se resolveu muito bem. Isso é importante. Dentro de casa, dentro da empresa, você tem que saber qual é o seu papel. Para você saber até onde você vai, até onde você pode ir, até onde o outro tem que ir, porque senão fica uma coisa desequilibrada. Sim. Às vezes você tá dando muito, o outro não tá dando tanto, e você quer cobrar, mas o outro acha que já tá dando muito. Vira uma confusão, fica muito subjetivo. Quando você sabe qual é o papel de cada um ali, você tem o direito de cobrar, o outro tem o direito de te exigir. Sim, porque tu sabe exatamente onde cada um tem que atuar e dá tudo certo. O que eu posso dizer é assim, eu tive sorte ou bênçãos de só ter sócios muito bacanas. Então a gente sempre foi muito alinhado, sempre deu muito certo, inclusive em dissolução de sociedade. Sim. Né? E assim, outros eram só investidores, né, e tudo. Quando a Sandy veio, talvez a bagagem dela corporativa, né, fez ela entender que cada um tem que desenvolver o seu papel, entendeu? Que a gente faz, a coisa funciona muito bem desse jeito, mas porque ela também trouxe uma bagagem executiva muito, muito forte. Sim. Né? Então, e aí não houve esse atropelo, esse tipo de coisa, a coisa se desenhou logo muito bem. Mas porque ela tinha essa bagagem executiva, entende? Eu penso assim, né? São experiências de vida, na verdade, que vão te moldando para chegar nesse lugar, né? Mas eu acho que o principal fator é a inteligência emocional. Você não pode levar nada pro coração, você não pode do trabalho, você não pode levar nada pro coração. Eu entendo que ali o Paulo Vitor é o diretor administrativo financeiro, ele entende que eu sou a diretora de marketing pessoas, por mais que a gente não concorde, é isso e tá tudo bem, porque se fosse outra pessoa, a gente teria que entender. Isso. Sim. Então, por que não, como casal, a gente não vai entender um ao outro? Não tem porquê, exatamente. E aí, dentro de casa, a mesma coisa. Eu entendo que ele tem o papel de pai, quando ele tem que disciplinar os meninos, por mais que eu, como mãe, seja mais sentimental e queira, né, ali, talvez em algum momento, agir de outra forma, eu entendo que ali a autoridade paterna dele fala mais alto do que o meu sentimento, mas sempre com muita cautela, a gente sempre conversa muito, às vezes, quando a gente não concorda, chama o outro num canto, podia ter feito dessa forma, podia ter feito de outra, e sempre dá certo. Mudando, né? Porque ninguém, nem o casamento, nem o filho que nasce, nenhum dos 3 que vocês têm vem com manual. Então, a gente vai ter que ir aprendendo e definindo o papel de cada um, entendendo o outro, com cada um. Entendendo o outro também, porque assim, a gente é muito diferente, vocês estão vendo, né? A gente é muito diferente. Sou muito expansiva e tal, e falo muito, e o Paulo Vitor é mais introvertido, mais na dele. E aí eu tenho que entender que nem sempre ele vai querer agir dessa forma, como eu gostaria, nem sempre eu vou agir da forma como ele gostaria, e se colocar no lugar do outro. Não, tudo bem, entendo, respeito, é isso, não levar pro coração, não ficar ofendido e tá tudo certo. Porque senão você acaba ficando magoado por coisas que o outro nem teve a intenção de fazer. E o Will vai voltar pra cá? O Will tá de férias. O Will tá de férias, mas eu não sei se ele vai voltar pra Matriz. Eu prometo pensar, ver se a gente consegue trazer de volta o Will pra Matriz pra ti. Vai lá, não vou levar, não. Eu vou lá com ele. Às vezes ele não pode me atender, eu fico muito chateada. Tem um negócio Tem que sentar na mesa. Tem setores da mesa. Mas aí não tá desocupada, amiga. Aí é difícil, uma né? figura, assim, carimbada, assim, que Todo mundo gosta, todas minhas amigas, todo mundo. Porque ele é atendente, assim, às vezes nem sabe o nome dele, mas conhece a figura dele. Porque ele também tem aquele cabelinho. Ele é cativante, ele é muito carismático, ele é maravilhoso. Não, gente, é um cara que quer te servir da melhor forma. Sim, isso era uma coisa que eu queria destacar pra vocês também, gente. Que 2 coisas que eu queria pontuar. Primeiro, os lavabos que vocês fizeram ali. Gente, são lindos, verdade. Deus, é um ponto turístico que criaram. É muito lindo, né? Ficou maravilhoso, uma imersão, né? Imersão no banheiro. E o atendimento. Eu acho que os restaurantes que fizeram e fazem sucesso aqui em Belém tem como fugir. É esse atendimento. Pode ver Roxy, 30 anos os garçons, né? Sim. Pessoas que se aposentam. Claro. Eu conheço, meu Deus do céu, o nome de Família quase Cecília todos. também. Então, são pessoas que realmente carregam essa tradição do bom atendimento. Sim. A gente sabe que a gente tem uma dificuldade muito grande de atendimento em Belém. Sim. Entendeu? E quando se trabalha bem isso, eu acho que é meio que soma do sucesso, né? Porque culinária, você vai encontrar uma boa culinária em muitos lugares, principalmente em Belém, que a gente já carrega esse regionalismo na culinária muito bom.
Mas o que vai dar a cereja do bolo na tua experiência, que a gente fala sobre experiência CRB, é você ter um excelente atendimento, porque é o que vai te marcar, é quase uma coisa afetiva, né? Sim. Então, não é só você comer bem, mas é você ser bem tratado, você ser bem atendido, você levar realmente um bom sentimento ali daquele momento que você teve. Você ter a certeza, a segurança de quando você quiser comemorar uma coisa, você vai naquele lugar, porque você vai comer bem, você vai ser bem atendido, vai ser tudo excelente. São as pessoas que carregam a cultura ali da empresa. É. Quanto mais aquelas pessoas vão ficando ali, mais tempo e tudo, elas levam essa cultura mais a fundo. Né? Então, fazer a empresa ser muito boa para que eles queiram roubar nossos funcionários, mas ser tão boa que eles queiram Eles queiram ficar, né? Porque com certeza devem cair matando. Isso É natural. No ramo de restaurante já é muito comum. Mas realmente a nossa equipe é bem assediada. É bem Eles assediada. são bons, né? Eles são ótimos. Nossa equipe é maravilhosa. Então é isso, São gente. incríveis. Sigam Obrigada. arrasando aí. Não, peraí, eles já falaram muitas coisas bonitas, mas antes de terminar, eu quero que cada um fale pro outro alguma coisa, uma mensagem bonita de Meu dos namorados. Deus. Sim, vamos deixar registrado esse momento pra Cara pra dele. Meu eternidade. bem, obrigado por você ter aceitado compartilhar comigo esse sonho. Te agradeço imensamente. Você sabe o quanto tem uma dívida de gratidão contigo. E é isso, a gente está crescendo cada vez mais, pisando no acelerador depois que você entrou. Só tenho a agradecer mesmo e enaltecer a sua vinda para cá. Obrigado. Meu amor, desde antes de entrar no sushi, eu falo pra você que eu sou a sua maior fã. Te admiro em tudo, assim, você é um pai incrível, você é um ponto de referência pra mim. Você é um cara sensacional, honesto, que você realmente faz o que você prega e por isso você arrasta pelo seu exemplo. Você me inspira todos os dias. Eu te amo imensamente e a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi casar com você e empreender com você. Que lindo! Que lindo! Que lindo, parabéns, gente. E assim, a gente já falou aqui algumas vezes sobre isso, né? A principal decisão que a gente toma na nossa vida é com quem a gente vai casar, Sem com quem a dúvida. gente vai passar o resto da nossa vida. E eu acho que isso define muito de como vai ser o nosso futuro. Com quem você passa aí esse período de vida, tanto profissional, né, pessoal nem se fala, mas até do ponto de vista profissional, com quem você tá do lado te define demais. Que vai te Então, ajudar parabéns. a subir, né? Crescer. Não, a pessoa te afunda, eu vejo muito isso, eu lido com mulheres, né, eu tenho uma loja de sapato, então Sim. eu trabalho geralmente com 5 mulheres, pelo menos, e eu vejo as que não crescem por causa do companheiro. Com O certeza. cara só puxa pra baixo, né? E as outras que já tem todo um suporte, conseguem deslanchar. Inclusive que já foram até lá embora da minha loja e conseguiram, né, se formar, fazer outras coisas. Então, parabéns, né, pela escolha Obrigada. de vocês, tanto Obrigado. do relacionamento quanto do trabalho. Eu te entendo demais quando você saiu do seu trabalho para priorizar outra coisa, né? A família. E a mulher faz muito isso. A mulher abre muito mão do seu sonho para viver o seu sonho, que é a sua família, na verdade. As Exatamente. mulheres, desde criança, brincam de boneca e tem esse sonho Com certeza. de ser mãe. E aí, quando você tem aquela família, que você tem aquela criança e você, poxa, tá sugada pelo trabalho e você não consegue ir à realidade de muitas mães, e como ele falou, ela tinha opção, né? Mas tem gente que não tem, que sai Exatamente. de manhã e só volta à noite porque não tem o suporte, né? Com certeza. E realmente, eu tenho certeza que você sente saudade da sua independência, da sua independência no sentido da tua profissão que tu tinhas, né? Mas eu tenho certeza absoluta que o teu caminho vai ser muito melhor a partir de agora. Com certeza. Quando a gente escolhe a nossa família, eu acho que não tem como dar errado. Mesmo Verdade. que um dia você diga, poxa, eu queria ter feito tal coisa profissional, mas poxa, você acompanhou seus filhos, você foi buscar na escola. Não tem luxo melhor na vida do Não que você tem. buscar seus filhos na escola. Com certeza. Do que você poder um dia assistir a ginástica, a minha fazer ginástica. Assistir a ginástica da minha filha e falar, mãe, poxa, vai assistir minha ginástica e eu posso ir. E de fato, empregada, eu não ia. Porque eu tinha que voltar. Na verdade, quando eu era empregada, eu nem almoçava na minha casa. Né? Então, realmente é outra realidade. E por isso que eu não me arrependo do emprego que eu larguei. Porque hoje eu tenho uma vida que talvez não seja a profissional que eu sonhei pra mim desde sempre. Embora eu esteja muito feliz na minha realidade hoje. Mas a minha vida familiar hoje, nossa, nem se compara, né? Eu nem almoçava na minha casa. E hoje em dia, às vezes, segunda tarde, eu tô lá tomando banho de piscina com as minhas filhas. Isso é surreal. Isso é um sonho. Isso pra mim é surreal. E eu agradeço ao meu marido, que com certeza é ele que me proporciona, porque alguém tem que abrir mão
pra outra poder curtir esse tipo de coisa, né? Sim. O meu marido não tá segunda tarde tomando banho de piscina com os nossos filhos. Mas ele tem condições hoje de proporcionar que eu esteja. E também é um negócio que eu acabei montando depois, né? Meu também é que nem ele, é só abre 10 horas a minha loja. Então, né? E aí, e é isso. Parabéns pela escolha. Obrigada. Tenho certeza que foi assertiva, né? Sim. E Pelas decisões sei... que vocês tomaram, pela forma que vocês estão conduzindo, está sendo de uma forma muito inteligente. Com certeza, a maturidade também que vocês estão vivendo no momento, né, de vida, pede que vocês realmente tenham outros esclarecimentos. A vida está proporcionando para a gente também, o mundo hoje, tanta informação. Verdade. Que, cara, quem não está conseguindo equilibrar porque não está conseguindo absorver tudo isso, Exatamente. né? Então, que bom que vocês estão ali com o pé em Deus também, né? Na religião de vocês, isso é muito, muito importante. E obrigada por vocês terem vindo aqui, dividindo um pouco com a gente a história de vocês e com certeza inspirar muitas pessoas que ficam nesse dilema, que é o teu, entendeu? Que ficam precisando de inspirações para realmente continuar. E para enfrentar e para empreender. Obrigada, meninas. Obrigado. Parabéns pelo podcast incrível. Ficamos muito honrados com o convite. E não teve sushi antes, mas a gente pode ter sushi depois. Vocês lá. Se vocês quiserem. A gente vai, pode deixar que a gente vai. Iremos. Obrigada, viu? Feliz Dia dos Namorados. Pra nós. Tenho certeza que esse é um dia de grande faturamento, né? Sim. Então é um grande dia. É um grande, abençoado. O dia mais importante do restaurante. Pois Com já certeza. falaram isso aqui pra gente. Pra gente é o principal dia do ano. Gente, é isso. Se você gostou, curte, comenta, compartilha lá no Papo de Onça Pod ou Toy Rodrigues Macedo. Se você não gostou, se você é um hater. Se tem críticas ainda construtivas, aí você pode ir lá no da Jaiane Aguilar. Tchau. Tchau.